Seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui eu dou dicas de como você, pastor, pastora, missionário ou cristão, pode chegar à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia, de forma rápida e prazerosa. Eu sou Vilma Gomes, professora de inglês há mais de 25 anos. Ensino inglês geral, inglês para negócios e para exames e inglês bíblico. E se você é amante da palavra do Senhor, como eu, aqui é o seu lugar, pois eu ajudo pastores, missionários e cristãos a chegarem à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses. Isso mesmo. Na aula de hoje, aula de número 112, eu quero falar com você que tem um chamado missionário. Você que é um pastor, uma pastora, meu irmão, minha irmã em Cristo, você que já perdeu oportunidades de emprego por não falar inglês. Você que já perdeu promoções aí na sua empresa por não falar inglês. Você quer mudar essa situação? Então eu tenho um convite muito especial para te fazer. Participar da semana Inglês Fluente com a Bíblia, que vai começar no dia 10 de outubro. Uma semana inteira repleta de conteúdos para você descobrir o caminho para a fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses. Muito bem, não deixe de fazer a sua inscrição para você ter a garantia, para você ter a chance de garantir aí a sua promoção no trabalho. Sabe para quê? Para você ter liberdade. Liberdade para você escolher um outro emprego. Liberdade. Foi exatamente assim que a minha aluna Luísa definiu o que é ser fluente em inglês. Liberdade. Liberdade para você escolher os melhores empregos. Liberdade para você falar com estrangeiros e nativos do mundo inteiro. Liberdade para você viajar ao redor do mundo sem passar aperto, porque você não fala inglês. Agora eu tenho um pedido para você. Deixa o seu like. Você aí que me acompanha, que aprecia o meu trabalho. Aperta aí no botão. Se inscreva no meu canal no YouTube. Quando você se inscrever, vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho e escolhe as opções todas. Porque aí, o YouTube, ele vai te avisar quando eu postar um vídeo novo. E eu posto vídeos novos todos os dias. É lógico que você não vai querer perder. Eu quero mandar um beijo, um abraço carinhoso para minha amiga Wanda Barreto, que está aí me acompanhando, né? Boa noite para você também. Olha só, fica aqui comigo que eu vou te dar dicas preciosas para você poder entender melhor a fluência no inglês. E se você quer ser fluente, você tem que entender um pouco de pronúncia, sabe? Porque se você entender algumas coisas básicas, você vai chegar à fluência muito mais rápido. Talvez você seja um pouco como você. Porque eu tinha muita dificuldade quando eu comecei a aprender inglês. Parecia que eu nunca acertava na combinação. Até que eu percebi que existia alguns padrões. E é por isso que eu gosto de dar dica aí para vocês no Instagram. Dicas de pronúncia. Segue o meu perfil, Prof. Vilma Gomes. Eu vou dividir então com vocês que estão aí no YouTube, no Facebook, me acompanhando. Deixa eu dividir aqui. Olha lá, Prof. Vilma Gomes. Você que está aí no Instagram, você não consegue visualizar essas telas, né? Mas agora, daqui a pouco, eu vou começar a falar um pouquinho de pronúncia para te ajudar. Então, eu os convido, né, lá para o YouTube. Se você quiser, né, dar uma olhadinha nessas telas, olhar com calma essas palavras aqui que eu selecionei, ok? Muito bem. Vamos lá, vamos voltar aqui então. Vamos voltar aqui nessa pegada. Eu vou te dar 3 dicas básicas de pronúncia para você evitar erros que a maioria dos brasileiros cometem.
E se você entender essas regras, você vai conseguir chegar à fluência muito mais rápido. E vai, sabe o quê? Começar a entender os nativos. E sabe o que é melhor? Você vai ser entendido quando você falar inglês. A minha dica número 1. O português, ele é uma língua silábica. Isso quer dizer, né, que tendemos a pronunciar cada sílaba de cada palavra. Mas com o inglês isso não acontece. O inglês é uma língua totalmente diferente, porque é uma língua acentual. Mas vocês não precisam entender isso, tá? Olha só, no português, as vogais são geralmente precedidas de uma consoante. Dá uma olhada aqui nesse exemplo que eu vou dividir aqui com vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Casado, né? A gente lê no português da mesma maneira. A gente olha sílaba a sílaba e a gente pronuncia da mesma maneira que a gente lê. Isso é uma língua silábica. Casado. Então, fazendo isso, só de eu olhar a palavra, só de eu pronunciar, eu já sei que a palavra casado tem 3 sílabas. Né? Só que a separação de sílabas no inglês, ela é totalmente diferente. Tá? Então, vamos continuar aqui, que eu vou dar aqui mais exemplos para vocês. Olha só. Agora eu quero que você preste atenção nessas palavras aqui em inglês. Vou colocar 3 palavrinhas aqui para vocês, tá? Então, quando eu olhar aqui para a minha direita, é porque eu estou buscando aqui, né, as telas que eu vou dividir aqui com vocês, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá. 3 palavrinhas que eu vou colocar agora na tela para vocês. 3 palavras muito comuns, né? Night, bright, fight. Então, percebam, né, que essas palavras, todas elas, têm uma única sílaba no inglês. Uma única sílaba. Como que eu sei isso? Porque no inglês, as sílabas são divididas de acordo com os sons de vogais. Então, eu tenho uma vogal, que é a letra I, em cada palavra. E essa vogal, ela tem um som de I. Então, é por isso que eu coloquei aqui do ladinho a maneira como nós pronunciamos essa palavra. Então, olha só. Night, bright, fight. O que essas 3 palavrinhas têm em comum? Primeira coisa, né? Que elas têm a vogal I em comum. E nessas 3 palavras, essa vogal é pronunciada I. I, né? Com o som de 2 vogais. Muito bem. Então, olha só. O que mais que essas 3 palavras têm em comum? Exatamente. Tem 3 letras em comum. G, H, T no final. Night, bright, fight. E quando a gente está começando a aprender inglês, a gente começa a ver tantas consoantes juntos e fica imaginando, meu Deus, como é que eu vou pronunciar essa palavra? Agora percebam, meus irmãos, que é muito simples. Você está vendo aqui, então, como é que eu coloquei? Né? A combinação das letras G, H, T no inglês tem o som simplesmente da letra T. T. T de tatu, né? Então, combinações GHT em geral, né? A combinação dessas 3 letras, quando a gente traz para o português, a gente simplesmente vai pronunciar a letra T do português. Agora, percebam que no inglês, essa letra T, ela é como se fosse um T de titia. Não é um
T de titia. Não, não tem esse tch. Não é titia, é titia. Sabe? Alguns lugares do interior de São Paulo, leite quente. Né? Então não tem esse ti, é ti, ti. Então, olha só. Night, bright, fight. Então, quando vocês começam a identificar esses padrões, a pronúncia vai ficar mais simples para você, né? E tomem cuidado para não colocarem som de vogal aqui no final. Não é night, é night, bright, fight. E esse é um erro muito comum, né? Vamos avançar aqui. Espera um pouquinho que eu vou falar aqui do próximo erro aqui, né? Então, olha só. Isso é um padrão. E como esse padrão, há vários. Quando você começa a reconhecer esses padrões, a pronúncia no inglês deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Isso mesmo. Vamos lá, né? Número 2, tá? Um outro erro muito comum relacionado à nossa língua silábica é que os brasileiros tendem a colocar som de vogal no final das palavras em inglês. Mas, como eu disse, raramente você vai ter um som de vogal no final das palavras no inglês. Há uma exceção muito comum, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, tá? Mas, lembre-se, o inglês não é uma língua silábica. O inglês, nós não pronunciamos sílaba a sílaba. Não. Muitas vezes, todos os sons ficam interligados e às vezes vocês nem percebem, né? Que aquela palavra foi realmente dita daquela maneira, né? Principalmente quando a gente está começando, tá? Então, olha só. A maioria das palavras no inglês não terminam com sons de vogal. E se você cometer esse erro, você terá muito mais dificuldade de ser compreendido quando você fala inglês, né? E o que mais, né? É justamente por isso que você também tem dificuldades para entender os nativos da língua inglesa. Sejam eles americanos, ingleses, canadenses, australianos e tantos outros nativos, né? Dá uma olhada aqui nesses exemplos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu coloquei 3 palavrinhas aqui, ó. Stop, park, visit. Então aqui eu tenho a palavra stop, que é parar, né? Como que, em geral, os brasileiros pronunciam essa palavra? Stop. Não é stop. 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 Né? Não é park. Né? Aqui, park é parque. Né? Os brasileiros tendem a falar parque. Parque. Até pela semelhança, né, com a nossa palavra que é parque. Né? E muitas vezes até a gente pronuncia parque, com a letra I. Então, perceba, não é parque, é park. Park, né? E a outra palavra que eu coloquei aqui, ó, é o verbo visitar. Visit. Visit, né? Não é visit. 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 Então, olha só. Stop. Termina com a letra P, né? Ó. Stop, né? Park. Termina com a letra Q, né? A letra P no inglês, a gente fala P, né? Mas aqui vai ser um som de P. Stop. Park termina com a letra K, que é a letra K no inglês. Mas aqui vai ser um som de K. K. Park, né? E aqui, visit, que é o verbo visitar, termina com a letra T, de tatu, ok? Que a gente fala letter T, mas aqui é T. Visit, visit, né? Então a gente tem que evitar de colocar esses sons de vogais aqui no final dessas palavras, porque
Quando a gente faz isso, eles rapidamente identificam que nós somos estrangeiros, né? E alguns que já estão acostumados com algumas nacionalidades, eles vão perceber também que a pessoa é brasileira, porque conhecem já sabem que a língua brasileira, né, a língua portuguesa, é uma língua silábica, né? E que os brasileiros, então, tendem a emitir um som de vogal ao final das palavras. E acaba fazendo isso erroneamente com o inglês, certo? Então, fiquem atentos a isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos continuar aqui nas nossas dicas. Qual que é a próxima? Né? Olha só. Terceiro erro que eu quero trazer aqui hoje para vocês, entendeu? Segue a mesma regra. Há muitas palavras do inglês que terminam com a letra E. Mas, como eu disse, né? O inglês, ele não é uma língua silábica, né? Então, a maioria das palavras do inglês que terminam com a letra E, eles não têm som de vogal. Porque essa mesma letra E, ela é muda, ela não deve ser pronunciada. E olha, são tantas palavras no inglês que terminam com a letra E. Muitas palavras comuns. Essa letra E é muda. Eu vou mostrar aqui, então, alguns exemplos aqui para vocês, tá? Dá uma olhadinha que eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. Olha só. Letra, deixa eu colocar aqui assim, tá? A letra, aqui, olha, eu coloquei 3 palavras muito comuns, com todas terminando em E. Eu tenho a palavra cake, que é bolo, home, que é lar, e love, né? Que é amor. 3 palavras muito comuns, não é mesmo? Só que essas 3 letras são muda, né? Então vamos lá, olha. Então o que que acontece? Se é muda, eu vou parar na letra Q, né? Ó, cake, cake, né? Home, né? Eu vou parar na letra M. Percebam que a letra M eu abro e fecho. Home, home, né? Diferentemente da letra N, que eu abro, mas eu não fecho. N, né? Home, eu abro e fecho, né? Home, home. I go home, ok? E essa outra palavra tão comum, love, né? Não é love, não. A letra E muda. Então, eu vou terminar na letra V, de Vilma. Love. Não é lo, love. Ok? Então, todas essas palavras tão comuns que terminam com a letra E, a letra E é muda. Vocês não devem pronunciá-la, ok? Isso vai ajudar muito, mais uma vez, vocês serem compreendidos quando vocês falam inglês, também ajudá-los a compreender os nativos, ok? Então, vamos lá. Deixa eu repartir de novo aqui. O meu mouse hoje está meio louco, né? Vamos ver. Vamos repassar aqui. Vamos continuar. Muito bem. Olha só. Agora que eu falei dessas 3 regrinhas relacionadas ao fato da língua portuguesa ser uma língua silábica e a língua inglesa uma língua acentual, que é de acordo com as sílabas tônicas, né? Eu quero que vocês prestem agora bastante atenção no que eu vou dizer, porque a toda regra há uma exceção, não é mesmo? Então, olha só. Todas as letras do inglês que terminam em Y, que no inglês quer dizer why. Why. Sabe aquele why de mineiro? É exatamente assim. Why. Why so? Né? Então, a letra Y no inglês é a letra Y. Tá? Então, essa letra Y, essa sim é uma exceção. Essa é um som de vogal.
Que vogal? A letra I. E o que acontece que muitas vezes os alunos acabam não pronunciando, né? Agora que eles deveriam pronunciar, né, corretamente o Y como letra I, eles não pronunciam, não é? Então dá uma olhada aqui nesses exemplos aqui. Deixa eu trazer aqui para vocês, né? Vou trazer 3 letras muito, muito, muito comuns. Olha aqui, ó. Happy, quer dizer feliz. Lucky, quer dizer sortudo, com sorte, né? Carry, que é o verbo carregar. Então, todas terminam com Y. E muitas vezes os alunos ficam lá, happy, luck, care. Não. Agora sim você tem que pronunciar essa letra como se fosse um I. Happy, happy, lucky, carry, né? Até essa palavra, olha só, essa palavra lucky, que termina com Y, ela tem que ser muito bem pronunciada com a letra I. Por quê? Porque existe a palavra luck, que termina L-U-C-K, né? Para vocês que estão aí comigo no Instagram. Essa aula, quem tem aí o link que foi convidado para essa live, né? Pode assistir ela no YouTube, pode assistir com calma, tá bom? Dá uma olhada aí nessas telas. Quem que tá me perguntando aqui? Acho que Ivan, né? Ivan Carvalho, né? Porque eu tô aqui com várias telas, né? Então, lá no YouTube, se você receber esse link, você consegue assistir, tá bom? E, inclusive, observar essas telas que eu tô dividindo com essas palavrinhas. Então, essa palavra, luck, L-U-C-K, né? Que é sorte. Aí, eu não devo colocar um som de vogal no final, porque é luck. Agora, é sorte. Agora, o adjetivo com sorte, sortudo, sortuda, ok? Esse tem o Y no final, né? Lucky, lucky. Então, né? Você precisa marcar bem. Muito obrigada aí pelos likes, né? E carry, né? Carry, carregar. Então, as palavras que terminam com Y no inglês, você deve pronunciar como se fosse a letra I do português, né? E bem marcado. Happy, lucky, carry. Ok? Muito bem. Muito bem. E aí? Vamos. O que vocês acharam aqui? Coitado, o meu mouse ele tá louquinho. Louquinho. Troquei de telas aqui, né? Vocês gostaram das dicas? Se vocês gostaram, deixa o like aí. Deixa, né? Você viu como a língua inglesa não é tão difícil assim como vocês imaginavam? Não. É uma língua muito, muito lógica, tá? É uma língua muito lógica. Às vezes, numa escola tradicional, o professor ele não tem tempo de entrar nesses detalhes, sabe? Mas são justamente os detalhes que vão levar você à fluência no inglês muito mais rápido, né? Mais uma vez, eu quero reforçar o meu convite para a semana Inglês Fluente com a Bíblia, que vai começar no dia 10 de outubro. E nessa semana, eu vou te mostrar como é que você pode usar os aplicativos da internet para fazer o seu devocional em inglês, português e praticar com a ajuda da Bíblia todos os dias, ok? E se você que ainda acha o inglês uma língua difícil, aí é que você tem que participar desse evento, porque eu vou te provar que é uma língua muito mais simples do que você imagina na semana em inglês fluente com a Bíblia. E agora, eu gostaria de esclarecer um assunto muito confundido, que é o quê? Pronúncia e sotaque. Exatamente. Por quê? A pronúncia,
é a articulação das letras, sílabas e palavras em inglês. Ou seja, é o movimento que você faz com os lábios, com a língua, né? O movimento do seu rosto. Se você fizer os movimentos errados, você vai pronunciar a palavra de forma errada, né? Agora, você precisa melhorar a sua pronúncia a cada dia, sim, para que ela não atrapalhe na sua comunicação, para que você possa entender o inglês falado, melhor ainda, para que você também seja entendido quando você fala inglês, né? Isso é muito importante. Já o sotaque é a maneira de falar e articular as palavras de acordo com a sua região, com o seu país. Presta atenção numa coisa: não há um sotaque melhor ou pior. Isso vai da preferência do ouvinte. Exatamente. Então, a minha dica é a seguinte: melhore a sua pronúncia e aprecie o seu sotaque. Eu acho que você vai gostar de saber que o sotaque do português do Brasil é um dos favoritos. Então não tenha vergonha do seu sotaque, ok? Muito bem. Como o nosso programa aqui é um programa de inglês para cristãos, e se você desenvolvesse o seu inglês ao mesmo tempo que você crescesse em fé? Pois é exatamente isso que vai acontecer se você decidir trilhar a sua jornada rumo à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Pois a minha missão é ajudar pastores, missionários e cristãos a chegarem à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses. Isso mesmo. Olha só. Uma coisa importante, você não tem que ser fluente em inglês para começar a usufruir dos frutos de saber inglês, ok? Mas é óbvio, quanto mais você avança no seu aprendizado de inglês, rumo à fluência, mais os benefícios vão aumentar, não é mesmo? Você sabe que a nossa fé em Cristo e o aprendizado do inglês têm muita coisa em comum. Muita coisa em comum. Por exemplo, o inglês é a língua mais falada do mundo. E a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? Sabe? Imagine você estudar inglês com as histórias bíblicas. O ser humano adora histórias, né? Veja o sucesso do cinema. Nós estamos acostumados com histórias há milhares de anos. As histórias nos entretêm, nos emocionam, nos informam. Histórias nos ensinam. E as histórias bíblicas já fazem parte do nosso dia a dia, não é? Através da leitura da Bíblia, das pregações, dos cultos, dos louvores. Uma boa história a gente nunca esquece. Imagine você aprender inglês com elas. Pois é. E você? Você acha que vai ter dificuldade de lembrar do vocabulário com elas? Não mesmo. Embarque nessa jornada comigo, que você vai colher bons frutos. É bíblico, né? A lei da semeadura. Gálatas 6:7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Essa é a palavra do Senhor, que nunca volta vazia e produz os efeitos para os quais ela foi enviada. Muito bem. E se você, meu irmão, minha irmã, tem um amigo, um irmão, uma irmã em Cristo que tem um chamado missionário, né? Um pastor, uma pastora que precisa aprender inglês, né? Inglês é uma língua universal, é a língua dos negócios, a língua das finanças, né?
é a língua do turismo, é a língua que nos conecta, né, com as pessoas ao redor do mundo. Então, traga essa pessoa para cá, né? Nós estamos fazendo live todos os dias. Eu sempre falo, onde os seus talentos encontram as necessidades do mundo, ali está o seu lugar. Eu sou Vilma Gomes. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Graça e paz.